Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 25, a partir do versículo 27. Eu vou ler alguns versículos para nós sabermos o que essa história vai nos trazer de reflexão e aprendizado. Então vamos lá, livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27 em diante. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Essa história é muito conhecida, é o momento em que o filho mais velho, o Esaú, os dois filhos ali de Isaque, ele vai vender a sua primogenitura, o seu direito de filho primogênito, o filho que nasceu primeiro, ao seu irmão mais novo, o Jacó. Ele vai ali se levar por aquele momento de extremo cansaço, estava exausto, tinha acabado de chegar do trabalho, estava faminto. Então toda aquela necessidade daquele momento para o Esaú vai valer mais naquele instante do que o seu direito de primogênito, algo que ele levaria por toda a vida. E já o seu irmão Jacó, não nem um pouco bobo, nem um pouco ali ingênuo, se valeu da necessidade do seu irmão. Óbvio que ele poderia dar a comida mesmo sem essa venda de primogenitura, mas ele vai se aproveitar de um momento ali de fraqueza do seu irmão e dessa forma ele vai receber o direito de primogenitura do irmão. A gente pode parar para pensar que talvez, de nada valesse um direito de primogenitura, porque na nossa cultura e nos dias de hoje a gente não tem essa realidade que era algo muito valioso, muito sério para os povos antigos naquelas regiões, naqueles tempos. Mas se a gente for parar para pensar, se a gente for ler na Bíblia e se a gente for olhar em outras civilizações também, em tempos atrás, o primogênito ele tinha sim direito a mais do que os seus irmãos mais novos, exatamente porque foi o primeiro filho, foi o filho que veio primeiro, principalmente o primogênito homem, o varão, o primeiro filho. Então a gente vê que num momento de necessidade momentânea, o Esaú vai abrir mão de algo que era dele por direito de filho mais velho, por um prato de comida, de algo que naquele momento iria saciar o seu desejo, mas que obviamente depois ele voltaria a ter fome. Então a gente vê no último versículo, está dizendo que Esaú desprezou o seu direito, era um direito que ele tinha por ser o primeiro filho, desprezou por um prato de comida. Aí você para pensar, eles na condição de netos de Abraão e de filhos do filho da promessa, ou seja, filhos de Isaque, é óbvio que eles tinham uma casa, uma tenda, uma morada confortável, com muitos servos e servas, e obviamente Esaú poderia mandar que alguma serva preparasse rapidamente uma comida, e assim seria feito. Mas ele estava tão exaurido, estava tão faminto e exausto
naquele momento que ele sequer se deu ao trabalho de mandar que um servo trouxesse algo para que ele comesse. Ele fez questão de comer daquela comida que o irmão tinha feito, que já estava pronta. Às vezes, a diferença entre você obter algo valioso, algo que vai perdurar na sua vida, e você receber algo temporário e limitado, são poucos minutos, são poucos instantes, é um tempo muito curto que você não quis esperar para ter algo melhor e acabou se sujeitando ou aceitando qualquer coisa que vinha ali à tua frente. E isso acabou sujeitando para o Esaú a sua perda de primogenitura. O seu irmão passa a ter direito de filho primogênito, e a gente vai ver mais à frente, o texto vai seguir e vai chegar no momento em que não só o Jacó toma a primogenitura do irmão, mas vai tomar também a bênção que o pai deles tinha para o Esaú. O Jacó, de uma maneira dessa vez fingida e forjada pela própria mãe, vai roubar a bênção que o pai tinha para o Esaú. Então Esaú vai sair perdendo 2 vezes. Na segunda, ele perde a bênção porque o irmão e a mãe vão tramar contra ele e contra o pai. E na primeira vez ele perde o direito de filho primogênito porque ele vende por um prato de comida. Então, gente, quando nós temos direito a algo que seja separado mesmo para nós, nós precisamos levar em consideração que não é uma necessidade do momento que precisa ter uma atitude imediata, uma resposta imediata para nós, no sentido de que os nossos direitos, aquilo que Deus tem para nós, eles valem muito mais do que uma necessidade do momento. Se Deus tem algo para a sua vida e você sabe que é seu e que Ele reservou para você e não para os outros, não é uma bênção coletiva, é uma coisa individual que é só para você, então você precisa ter em mente que você não pode negociar uma bênção exclusiva sua, porque num momento você está desejoso de outra coisa ou até mesmo necessitado de alguma coisa e você vai vender a sua bênção, você vai negociar, você vai desprezar algo que Deus te deu, você vai entregar para outra pessoa algo que é seu, é só seu, por um momento ali de prazer. O que foram alguns minutos de Esaú comendo aquela comida para toda uma vida em que ele perdeu o seu direito de filho primogênito. Então, colocando aqui no âmbito assim humano, vamos fazer um exemplo aqui de bênçãos materiais. Caso o filho primogênito tivesse direito à maior parte da herança do pai, tivesse direito aos bens mais caros, aos melhores gados, ao melhor rebanho, então tudo isso Esaú desprezou para passar para o irmão. Esse é um exemplo para a gente compreender que tudo aquilo que Esaú receberia por ser filho mais velho e que o irmão não receberia, porque era direito da primogenitura, tudo aquilo de bom que ele receberia sozinho, só para ele vende por um prato de comida, para que alguns minutos ele esteja saciado. Então, quando Deus ele tem uma bênção para a nossa vida, que não é uma bênção coletiva, que vai abençoar a todos ao nosso redor, mas quando é algo exclusivo, quando é algo que tem o seu nome, quando é algo para você, não negocie. Mesmo que no momento você esteja talvez ali desesperado por algo e você não vê outra saída, você vai ali vender aquilo que Deus tem para você, para que você venha saciar aquele negócio no momento. Isso é muito perigoso. Essas necessidades que parecem algo que aparece assim tão desesperado, que não dá nem tempo de você pensar, é muito perigoso. Assim como ele vendeu a primogenitura, tem gente que pode querer negociar a sua salvação. No momento de desespero aqui, eu vou fazer essa prática que eu sei que Deus abomina
mas eu vou fazer porque no momento isso aqui vai me dar o dinheiro, vai me dar o recurso que eu preciso. Você vai estar ali negociando sua alma, negociando a sua salvação por um momento que você está ali atribulado. Então, toda situação que te coloca numa pressa, uma atitude que você tem que tomar de maneira apressada, que você não pode pensar, raciocinar, buscar outras alternativas, tome muito cuidado com isso. Esaú, ele teve pressa de matar a sua fome. Ele estava cansado, ele estava faminto, ele estava exausto, mas ele não teve ali a percepção: poxa, eu tenho servos, nós temos uma vida confortável, é só eu mandar que uma serva rapidamente me prepare algo, eu posso esperar 5 minutos que ela termine de preparar. Mas ele quis tudo de uma maneira imediata, de uma maneira rápida e pronta, porque a comida do irmão já estava pronta. Ele não se deu ao trabalho de esperar que algum servo lhe cozinhasse algo. Então, toda vez que você estiver numa situação em que você não esteja disposto a esperar nem 5 minutos, em que você queira tudo que está pronto, tudo que está ali à sua disposição, tome muito cuidado com isso, porque você pode acabar negociando algo que é só seu, que Deus tem para a sua vida, algo que você não vai recuperar depois. O diabo, ele tem muitas ofertas dessa forma, tudo pronto, está tudo ali às claras entre aspas, né? Aos olhos, melhor dizendo, está tudo ali pronto. Você não precisa se esforçar para fazer, não precisa preparar, está tudo ali pronto para você colocar a mão e usar. Então o inimigo, ele age muito dessa forma, porque ele trabalha muito na ansiedade, na pressa que as pessoas têm, principalmente hoje em dia, de obter aquilo que elas querem. Então ele age muito na pressa, muito na falta de paciência, na falta de espera. E com Deus a gente vê que é diferente, é necessário ter paciência, é necessário esperar o momento certo. Mas com o diabo não, é tudo na pressa, é tudo na ansiedade. E por essa pressa muitas pessoas acabam negociando aquilo que é inegociável, acabam negociando e até vendendo a sua alma, a sua salvação, por um momento que elas vão ter de prazer. Então tenha muito cuidado, as bênçãos que Deus te dá não são negociáveis, não são vendáveis, é algo para você levar por toda a sua vida, é algo que Ele, por algum motivo, separou só para você e não quis dar para outras pessoas de maneira igual. Então, tenha sempre no seu momento de aflição, como o Esaú estava aflito, porque ele queria comer, ele queria se saborear. Então tenha sempre um momento para você parar, refletir e raciocinar, porque uma vez que você vende, despreza algo que Deus te deu, você não tornará a ter aquilo. Então que Deus te abençoe, que você busque sempre ter um momento de pausa para você poder refletir, para você poder entender a situação, de que maneira você pode agir. Não fazer como Esaú, que por um prato de comida e por alguns minutos se saboreando, ele jogou fora um privilégio que só ele tinha em relação ao irmão, de ser o filho primogênito. Todos os direitos que ele receberia, ele passou para o irmão, porque ele não soube esperar nem 5 minutos. Que você não haja dessa maneira, que Deus te abençoe e confirme em você essa palavra, te dando esclarecimento. E se Deus permitir, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.